Então, senhores pais, né? A bronquiolite infantil é uma doença respiratória que tem afetado milhares de crianças alagoanas, especialmente durante os meses mais frios do ano. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa com a médica Rita Silva, ela que é especialista em pneumologia pediátrica. Muito boa noite, doutora. Seja bem-vinda ao Farol Notícias. Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Doutora, quais os sintomas da bronquiolite? Eu tenho um sobrinho pequeno de 3 anos que anda tossindo, uma tossezinha carregada. Seria uma bronquiolite também? Olha, a bronquiolite é uma infecção viral que é como se é uma gripe, e essa gripe atinge a via aérea inferior, os pulmões, os brônquios, os bronquíolos, por isso que chama bronquiolite. Os sintomas são tosse, chiado e cansaço. E normalmente acontece nas crianças pequenas, nos lactentes, principalmente os menores de 2 anos de idade. O pico de incidência é aos 6 meses de idade que ocorre a bronquiolite. E ela é muito comum nesse período do ano, no outono e inverno, que é justamente o período que circulam os vírus respiratórios, né? E é mais fácil o contágio também. As pessoas ficam mais aglomeradas e acaba transmitindo com maior facilidade o vírus. Agora, essa bronquiolite, ela ocorre também em crianças com mais idade? Ela ocorre, mas é menos comum. O mais comum é em crianças menores de 2 anos de idade. Porque a bronquiolite, ela é uma infecção viral e às vezes ela ocasiona uma sequela no pulmão. E esse paciente, essa criança, fica com o que a gente chama de sibilância recorrente. Então, sibilância são aquelas crises de tosse, chiado e cansaço. O primeiro episódio é chamado de bronquiolite viral aguda. Os outros episódios já são chamados de sibilância recorrente, que parece uma bronquiolite, mas o termo bronquiolite é usado no primeiro episódio de sibilância. Doutora, está tendo muito caso de criança de 6 meses, por exemplo, internadas, hospitalizadas por conta desse quadro? Sim, e sempre, todo ano, nesse período do ano, outono e inverno, tem muitos casos, muitas internações. O que todo pneumologista assim, tem medo é da forma grave da doença, que é chamada de bronquiolite obliterante, que normalmente na forma grave a criança é hospitalizada em UTI, é entubada, vai para ventilação mecânica, e é isso que a gente tenta evitar com todas essas informações. E também a bronquiolite obliterante deixa uma sequela muito importante no pulmão, e a criança fica o que a gente chama de pneumopata crônico, com várias alterações. Agora, doutora, qual a orientação para os pais, né, para não deixar chegar nessa situação? Exato. Olha, as orientações são muitas. A primeira coisa, nos pequenininhos, é o aleitamento materno, que a gente bate nessa tecla, porque através do aleitamento materno, a mãe passa anticorpos que vão proteger o bebê, já que a vacina ela é autorizada a partir dos 6 meses de idade, a vacina da gripe, a influenza. Então, antes disso, o aleitamento materno é que vai conferir uma imunidade. Quando a criança já estiver se alimentando, é evitar alimentos industrializados, alimentos processados, porque isso diminui a imunidade. Um organismo bem nutrido, ele reage melhor a infecções virais e bacterianas. E um outro dado seria aqueles cuidados que a gente bateu muito nessa tecla durante a Covid-19. É lavar as mãos, evitar colocar a mão no olho, no nariz, na boca, sempre lavar as mãos, usar o álcool em gel quando não for possível lavar as mãos, evitar locais aglomerados onde tenha muita gente. Se precisar ir, vai com máscara. Saiu do local aglomerado, tira a máscara. E uma outra coisa também muito importante é a vacinação. Nós estamos no período da vacinação contra a influenza. O Ministério da Saúde já liberou a vacinação para todas as faixas etárias, sem nenhuma restrição. Então, é importante a vacinação. E é justamente por isso que a vacinação sempre é nesse período. É porque nesse período é o período que circulam os vírus respiratórios. Doutora, quais os primeiros sintomas que essa criança ela pode apresentar para os pais já terem esse alerta ligado para poder procurar o tratamento certinho? E também, aproveitando o gancho da Natália, para não confundir com um resfriado comum, né? Exato.
A doença começa como um resfriado. Começa com coriza, obstrução nasal, tosse discreta, febre baixa. Mas quando isso evolui com tosse, chiado e cansaço, a criança fica cansadinha, o aumento da musculatura respiratória, isso já indica um sinal de que essa criança precisa ser avaliada, precisa levar na emergência, precisa fazer uma ausculta pulmonar para ver a gravidade do quadro. Tem bronquiolite, as formas leves podem ser tratadas em casa de toda forma, mas as formas mais graves precisam de internação. E às vezes o pai ou a mãe podem não identificar o que é uma forma leve ou uma forma grave, mas o sinal de alerta é o desconforto respiratório. Esse sim é um sinal de alerta. Agora, não é a única doença dessa época do ano, né, doutora? Sim. Exato, não só a bronquiolite, mas síndrome viral aguda, as síndromes virais respiratórias, a gripe mesmo. A gente está falando de bronquiolite, a bronquiolite ocorre nos pequenininhos, nos menores de 2 anos, mas nos maiores tem a pneumonia, a gripe em si, a síndrome viral aguda, tem outras doenças que também são virais, que podem até confundir. Por isso que tem muita gente que diz assim, às vezes eu vejo mãe dizer, meu filho teve bronquiolite 2 vezes. Na verdade, ele teve bronquiolite uma vez e a segunda vez ele teve uma sibilância. Então é importante sempre ficar atento a esses sintomas alertas, e, na dúvida, né, sempre procurar orientação médica. Sim. E principalmente com esse quadro aí da insuficiência, né, na respiração, a dificuldade de respirar. Esse é o sinal de alerta, é ficar atento para isso. Normalmente, viu desconforto respiratório, dificuldade para respirar, gemência. Gemência já é um quadro mais grave, né? Mas começou um desconforto, aquela tosse que piora na madrugada, a criança não dorme à noite de tanto tossir, isso é um sinal de alerta também. Procurar uma unidade de atendimento de urgência para ser avaliado, para avaliar se precisa internar ou se vai tratar em casa mesmo. E não só para avaliar se precisa internar ou tratar em casa, mas até para avaliar o tratamento mais adequado para aquela situação. Perfeito, então, doutora Rita Silva, muito obrigado pela sua participação aqui no Farol Notícias, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço e fiquem atentos à bronquiolite, à infecção viral, ao vírus da gripe e se vacinem, né? Muito obrigada, doutora. Doutora.